Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Davi aqui, disciplina de Geometria Aplicada, né? Vamos iniciar a nossa segunda unidade. Espero que vocês estejam bem, né? Espero que seus familiares também estejam bem e que esse momento tão complicado que a gente está passando, que ele acabe logo, tá bom? Pessoal, antes da gente começar a segunda unidade, vou falar rapidinho aqui sobre a primeira, né? Na primeira unidade a gente tem a pontuação daquele simulado, tem a pontuação da nossa primeira avaliação, tá bom? E tem, acho que duas atividades que vocês enviaram por e-mail. A partir dessa semana, eu retomo a conferência dessas atividades por e-mail que vocês me enviaram, tá bom? E devo estar até o final dessa semana, início da próxima, já passando uma parcial dessas atividades para vocês, ok? Em relação à prova, eu ainda não olhei no portal como é que ficou a nota de vocês, mas eu espero que vocês tenham se saído bem. Um ou outro aluno me mandou mensagem na hora da avaliação. Geometria, acredito que foi uma avaliação que a gente não teve muitos problemas, não. Em matemática aplicada, a gente teve, acho que duas questões, eu acho que reclamaram bastante e que provavelmente vão ser anuladas, mas ainda também não tive tempo de olhar. Mas vou estar verificando tudo isso e dando retorno para vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente precisa dar continuidade, né, nessa segunda unidade, começando hoje para a gente. Agora, de alguma forma, a gente começa a se familiarizar mais com o sistema de ensino, né? Para a gente, tudo foi muita novidade no início. E aí, espero que a gente consiga ter uma unidade mais tranquila, tá bom? Para vocês, alunos, é claro, e para a gente também, professor, que está cortando um dobrado aí para poder suprir todas as necessidades, ok? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade, tá bom? O livro que a gente vai estar seguindo é o mesmo da primeira unidade, aquele que eu disponibilizei para vocês. A gente vai continuar falando de produto vetorial, ok? Eu preparei um material para vocês e vou estar depois disponibilizando ele lá na plataforma, tá bom? Na Blackboard. E aí hoje a gente vai dar uma parte teórica e depois eu faço uma aula com resoluções de exercícios, tá bom? Então preciso que vocês acompanhem com bastante atenção, façam as anotações aí e depois na hora dos exercícios a gente consegue consolidar esse conhecimento, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem para mim, que assim que possível eu dou o retorno para vocês, beleza? Então bora lá, pessoal, deixa eu abrir aqui a nossa aula. Aqui, achei. Então, pessoal, nossa aula de produto vetorial que a gente vai começar, na verdade, ela está dentro de produto entre vetores, ok? É uma continuidade, na verdade, ok? Então, bora lá. A gente já viu na unidade anterior sobre produto escalar, ok? Então, a gente definiu da seguinte forma, né? Dados dois vetores U e V, o produto escalar entre esses vetores, que a gente chama de U vezes V, é o número real determinado por U vezes V, que é igual ao módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ. Θ é o cosseno entre esses caras, tá bom? Então, pessoal, isso foi definido nas aulas da primeira unidade, certo? Então, a gente precisa relembrar, porque a gente vai falar de modo geral de produto entre vetores, e eu preciso mostrar para vocês uma diferença importante entre o produto escalar e o produto vetorial, ok? Então, seguindo aqui, a gente viu também as propriedades comutativa. U vezes V é o mesmo que V vezes U, qualquer que seja o IV. Falamos também que U vezes V vai ser sempre igual a zero se um desses vetores for nulo ou se eles são ortogonais, ou seja, se o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus, certo? Então, se um desses vetores, é nulo ou se eles são ortogonais, o produto escalar entre o I e V é nulo. Se o produto escalar entre o I e V é nulo, então um desses vetores é nulo ou eles são ortogonais, certo? Relembrando aí o que a gente viu nas aulas da primeira unidade, beleza? Então, propriedade 3, U vezes V é a mesma coisa que o módulo de U ao quadrado.
U vezes U, desculpe, ou seja, o produto escalar de um vetor por ele mesmo é o mesmo que o módulo do vetor ao quadrado. E uma quarta propriedade, dado um número real M e N, M vezes U vezes N vezes V vai ser igual a M vezes U vezes o produto escalar entre U e V, quaisquer que sejam U e V. Beleza, pessoal? A gente já viu isso na unidade anterior, precisava relembrar aqui para vocês, tá bom? Então, a gente vai estar continuando aqui, deixa eu só pegar aqui uma anotação, só um segundo. Aí, beleza. Então, dando continuidade, a gente tem o seguinte, expressão cartesiana do produto escalar. Então, seja o IV, dois vetores no R3, ok? A gente já sabe que o produto escalar entre esses vetores pode ser dado por módulo de U vezes módulo de V, vezes o cosseno de θ. A gente já falou disso também na unidade anterior, ok? E a gente sabe também que a soma de dois vetores, né, o módulo da soma desses dois vetores vai ser sempre igual ao módulo de U mais módulo de V mais duas vezes módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ, né? Isso tudo fica dentro da raiz, ou então você deixa o quadrado aqui na soma de U mais V, tá bom? Então, módulo de U mais V ao quadrado, ok? Que a gente representa dessa forma. Observe, pessoal, o que é que a gente tem aqui? Se eu isolar o cosseno, eu vou ter essa expressão, certo? Que o módulo de U mais V ao quadrado menos módulo de U ao quadrado, menos módulo de V ao quadrado, dividido por duas vezes U vezes V. Se a gente isolar o cosseno de θ. Observe que eu sei também, de cá de cima, que U vezes V é módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ. Só que observe, quem é o cosseno de θ? Eu isolei aqui o cosseno de θ e estou substituindo. Ó, presta atenção aqui. Ó. Tenho aqui módulo de U vezes V igual a módulo de U vezes módulo de V cosseno de θ. No lugar desse cosseno de θ aqui, se eu colocar toda essa expressão, eu tenho essa última expressão que apareceu aqui para a gente. Observe que como eu tenho um produto, eu posso simplificar, né? Módulo de U vezes V de cima com módulo de U vezes V de baixo. Se eu simplificar, cortando aí, ó, observe, o que é que a gente vai ter? Que o módulo de U vezes V, deixa eu tirar minha carinha daqui, módulo de U vezes V vai ser igual a módulo de U mais V ao quadrado, menos módulo de U, menos módulo de V, todos dois ao quadrado, dividido por 2, ok? O que é que eu sei sobre U mais V? Eu sei que se eu somar U mais V, eu vou somar as coordenadas correspondentes, ó, x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, ok? Então, o que é que eu sei sobre módulo de U mais V ao quadrado? Vão ser cada uma dessas coordenadas ao quadrado. Correto, pessoal? Está acompanhando até aí? Eu vou fazer depois essa demonstração no papel, ok? Então, observe, seguindo, eu sei que o módulo de U mais V ao quadrado é igual a x1 mais x2 ao quadrado, mais y1 mais y2 ao quadrado, mais e1 mais e2 ao quadrado. Observe que eu tenho aqui quadrado da soma, tá bom? Então, eu tenho 1, 2, 3 quadrados da soma aqui, de x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. Se eu desenvolver esses caras, eu vou ter essa expressão, ok? Então, ó, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. y1 mais y2, quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. z1 mais z2, a mesma coisa, certo? Então, observe. Eu posso arrumar isso daqui. Peguei toda a primeira coordenada ao quadrado, x1 mais y1 mais z1, x2 mais y2 mais z2, mais duas vezes x1 vezes x2, y1 vezes y2 e z1 vezes z2. Coloquei em evidência o 2, certo, pessoal? São operações algébricas aqui. Então, observe que o que é isso aqui? Isso aqui é módulo de U ao quadrado. Esse de cá é o quê? É módulo de V ao quadrado. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o módulo de U mais V ao quadrado é a mesma coisa que módulo de U ao quadrado mais módulo de V ao quadrado, mais duas vezes toda essa expressãozinha aqui. Observe que eu sei, lá de trás, quando a gente estava lá na página anterior, que U vezes V é igual a essa expressão. Só que agora eu tenho o valor de U mais V ao quadrado. Quando eu substituo aqui embaixo, olha o que é que vai acontecer. Acontece essa situação aqui.
módulo de U ao quadrado mais módulo de V, mais 2 vezes essa expressão, menos módulo de U ao quadrado, menos módulo de V. E aí, pessoal, eu cancelo, simplifico 2 de cima com 2 de baixo, e tudo isso foi para mostrar para vocês que eu posso escrever o produto interno também dessa forma, tá bom? Observe que todo esse trabalho, toda essa demonstração é para a gente chegar a definir que o produto interno entre dois vetores, conhecidos dois vetores, é igual a x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2, ok? Então a gente já sabe que o produto interno pode ser dado por módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Foi o que a gente já usou, tá bom? A gente usou isso também na unidade anterior. E agora também, faltou também isso no finalzinho, por isso que eu retomo aqui com vocês, faltou mostrar que o U vezes V, o produto escalar entre os vetores, conhecidos vetores, né, as coordenadas desse vetor, desses vetores, a gente pode escrever dessa forma. Toda essa demonstração foi para chegar até aí. Eu preciso que vocês fixem aí o U vezes V igual a x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Então, seguindo, a gente viu a interpretação geométrica também do produto escalar, né? Dados vetores U e V. Então, existe um vetor A paralelo a U e um vetor B ortogonal a U. Tais que V, desculpe, pode ser escrito como A mais B, certo? Vamos determinar a projeção desse vetor V na direção do vetor U, que foi o que a gente fez na unidade anterior, a gente resolveu e caiu até questão na prova assim, ok? Então, dados os vetores U e V, aqui o vetor U, aqui o vetor V, eu quero a projeção do vetor V em direção do vetor U. O que é que acontece aqui? Essa linha vermelha, tá vendo? É a projeção de V sobre o vetor U, ok? Como é que a gente acha a projeção? A gente já definiu também, tá bom? Só vou repetir aqui. Aqui é a demonstração da projeção, eu vou pular isso aqui, porque eu quero só chegar no finalzinho aqui, pessoal, ó. Projeção de V sobre U é igual a V vezes U sobre o módulo de U ao quadrado vezes U. Só que a gente não mostrou essa fórmula assim, porque aqui eu sei que módulo de U ao quadrado é U vezes U, correto? Então, basta eu simplificar o U de cima aqui com o de baixo, ok? E aqui, isso aqui também é só para relembrar o que a gente já viu lá na primeira unidade sobre produto escalar, projeção de V sobre U, está lá também no material de vocês, tá bom? Na nossa última aula eu falei sobre isso. Então, seguindo, pessoal, o que a gente precisa agora ver como novo é o produto vetorial, ok? Então, vamos definir da seguinte forma, seja um IV, o produto vetorial, o IV, dois vetores, é claro. O produto vetorial entre esses vetores é denotado por U vezes V. Observe que agora eu uso o x aqui de multiplicação, tá bom, pessoal? Então, quando tiver o pontinho, é produto interno escalar. Quando tiver o x de vezes, é produto vetorial. Tranquilo? Então, bora lá. Então, esse é o vetor com as seguintes características. Então, eu vou ter que o módulo de U vezes V, ou seja, o produto vetorial entre U e V, vai ser igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ. Entendeu porque eu comecei falando sobre produto escalar? Que eu preciso mostrar para vocês que a gente precisa ter um cuidado grande aqui. Observe que a semelhança entre o produto escalar e o produto vetorial é muito grande, certo? Observe que aqui agora a gente tem, no lugar do cosseno, é um seno, ok? Então, observe, pessoal, lá a gente tinha U vezes V igual a módulo de U vezes módulo de V vezes o cosseno de θ. Aqui a gente tem que o módulo de U vezes V é igual a módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo θ, ok? Que é o ângulo entre esses dois caras, ok? Então, essa é a primeira diferença muito importante que a gente precisa observar. E observe que eu estou falando no módulo, tá bom? Se eu estou falando no módulo, estou falando do tamanho do cara, do tamanho do vetor, certo? Direção. A direção é ortogonal ao plano que contém o IV, certo? Então, se eu tenho aqui na minha mão os vetores U e V, o produto vetorial entre o IV vai ser o quê? Ortogonal, ó, ele vai ser o quê? Ortogonal ao plano que contém o IV. Então, se o IV aqui é minha mão desse modo e o IV estão aqui sobre a minha mão, o vetor U vetorial V, ele vai ser ortogonal. Ele vai ser aqui ou ele vai ser aqui embaixo, tá bom? Dos dois modos ele é ortogonal.
Se o meu vetor, o IV, está aqui nesse plano, então o produto vetorial entre o IV vai ser aqui ou aqui. Tá vendo? Ortogonal também. E por aí vai. Ok? Então, o vetor, o produto vetorial entre o IV, ele é sempre ortogonal ao plano que contém o IV. Tranquilo, pessoal? Então, seguindo. E o sentido? O sentido, pessoal, a gente vai usar o sentido da regra da mão direita, certo? Então, observe o seguinte, vamos considerar esse plano, temos o vetor U e o vetor V. Então, o produto vetorial entre o IV, ele vai ser perpendicular, ele vai ser ortogonal a esse plano, ok? E como assim, professor? Você vai usar a regra da mão direita. Ó, se eu estou falando de U para V, observem, aqui é o plano que contém o IV, tá bom? Eu estou fazendo o vetor do produto vetorial entre U e V. Então, eu estou saindo de U e indo para V, ok? Então, observe, o produto vetorial vai ser indicado pelo meu polegar. Observe que o meu polegar está para onde? Para cima. Ok? Agora, se eu quiser fazer V vezes U, tem como eu fazer V vezes U usando minha mão direita assim? Não. Eu tenho que virar minha mão para baixo, certo? Então, ó, V vezes U, eu tenho que fazer assim. Então, meu polegar está para onde, pessoal? Meu polegar está para baixo. Então, V vezes U é perpendicular também, só que no sentido que? Contrário. Ok? Então, pela mão direita eu consigo determinar V vezes U, ó, para cá. Então, ó, para cima, ó, meu polegar para cima, ok? Agora, se eu fizer V vezes U, eu vou fazer assim, ó, assim. Então, meu polegar está onde? Está para baixo, certo? Então, ele é perpendicular ao plano, só que no sentido para cima, de baixo para cima, vamos considerar assim, de U vezes V. E se eu considerar V vezes U, ele vai ter o sentido que contrário. Então, eu já tenho uma informação importante aí também, que o módulo não, que o módulo vai ser sempre positivo, mas o produto vetorial entre U e V é igual que ao oposto do produto vetorial entre V e U. Por quê, pessoal? Porque observe, ó, sigo aqui na explicação, ó. Se eu pensar em U vezes V, ó, a seta para cima. Esse é o meu produto vetorial. Agora, se eu pensar em V vezes U, ó, a seta é para baixo. Esse é o meu produto vetorial. Observe que esses caras têm o mesmo tamanho, então o módulo deles são iguais, tá bom? Agora, os sentidos são o quê? São opostos. Então, eu tenho que U vezes V é o oposto de V vezes U. Ok, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir? Beleza, vamos lá. Então, assim, ó, voltando aqui, ó, pessoal, tá? Ficou bem desenhadinho, a seta em vermelho, U vezes V, a seta em verde, vezes U. Observe que nos dois casos eles são ortogonais ao plano que contém U e V. Então, propriedades do produto vetorial. Como a gente acabou de falar, não vale a comutativa. Observe que um é para cima, o outro é o quê? Para baixo. Então, eles não são iguais, ok? Então, não vale a comutativa. U vezes V é diferente de V vezes U. Vale a anticomutativa. U vezes V é o quê? O oposto de V vezes U. Temos que U vezes V vai ser o vetor nulo, se um deles for o vetor nulo ou se eles são paralelos, ok? Observe que lá em produto escalar, U vezes V era zero se um deles era nulo ou se eles fossem o quê? Perpendiculares. E lá você tinha como resultado um número real no produto escalar. Aqui agora eu tenho como resultado o quê? Um vetor. Cuidado com isso, pessoal. Eu tenho como resultado um vetor, ok? U vezes U, ou seja, o produto vetorial de um vetor por ele mesmo é zero. É o vetor zero, na verdade, o vetor nulo. Se eu tiver um escalar M e um escalar N, M vezes U, vetorial N vezes V, é o mesmo que M vezes N vezes o produto vetorial entre U e V, e a gente tem a distributiva, que pode ser pela direita ou pode ser pela esquerda. Observe que as distributivas elas agora mudam o sentido pela direita e pela esquerda, por quê? Porque a gente viu cá em cima que U vezes V é diferente de V vezes U. Então, não tanto faz, vamos dizer assim, você fazer
só por um lado. Na verdade, tem diferença se você faz por um lado só, ok? Então, você tem pela direita, você vai ter U vetorial V, V vetorial U, que você está fazendo, no caso dessa soma 1 mais V, produto vetorial com o vetor W. Então, vou repetir, que eu falei errado aqui, eu falei U, né? É U vetorial W mais V vetorial W, observe que está fazendo pela direita. E agora, se eu fizer pela esquerda, ó, eu vou ter W vetorial U, W vetorial V, mais W vetorial V. Observe que U vetorial W, ele é o oposto de W vetorial U, assim como V vetorial W é o oposto de W vetorial V, certo, pessoal? Então, a gente vai ter aí uma diferença, pode fazer pela esquerda ou pela direita. E aí vem a expressão cartesiana do produto vetorial. Vamos pensar na base canônica aí em R3, os vetores IJ e K. Eu tenho que, se eu fizer o produto vetorial entre I e J, o que é que eu vou ter? O produto vetorial entre I e J é o vetor K. Certo, pessoal? Bem simples da gente perceber aí. Só é pensar na regra da mão direita. Se eu fizer entre I e J, ó, pega do I para o J. Quem vai ser o vetor K, certo? Se eu fizer do J para o K, ó, do J tá aqui para o K, ó, vai ser o vetor I, ok? E por aí vai. Se eu fizer do K para o I, vai ser o quê? Vai ser o vetor J, certo? Observe que eu coloquei aqui a igualdade, que IJ é igual a K, mas que também o oposto de J vezes I também vai ser igual a K. Então, observe. Eu tenho que, lá pela propriedade, o produto vetorial entre o vetor e ele mesmo é igual ao vetor nulo. Então, pessoal, produto vetorial de I com I é nulo, J com J é nulo e K com K também é nulo. Tá bom? É o vetor nulo. Então, guarda essas informações. Então, o que é que eu quero? Dados os vetores U e V, o XI, X1I mais Y1J mais E1K e V, X2I mais Y2J mais E2K, quem é, então, o produto vetorial entre o IJ? Então, bora lá. Eu vou multiplicar esses caras, fazer o produto vetorial desses caras, certo? Então, eu vou ter o que aqui? X1 vezes X2 I vezes I, ou seja, produto vetorial de I com I. X1 vezes Y2 I com J. X1 vezes E2 I com K. E por aí vai. Vou fazendo aqui um por um. Também vou fazer essa demonstração para vocês no papel, tá bom? Então, bora lá. Olha como é que vai ficar. X1, X2, I1 vezes, no caso, vetorial com ele mesmo. X1, Y2, I vetorial com J. X1, Z2, I vetorial com K. E vai seguindo. Faça agora com o Y1 e o J. Depois com o Z1, Y1 e X2, desculpa, Y1 e Y2, Y1 e Z2. Depois Z1 e X2, Z1 e Y2 e Z1 e Z2. O que é que eu vou ter? Toda vez que eu tiver o vetor multiplicando por ele mesmo, o resultado é o vetor nulo, ok? Então, observe que aí eu tenho um vetor nulo, já melhora muito a minha vida. Observe que eu tenho I vetorial J, eu sei que é K. Então, onde tiver I vetorial J ou J vetorial I, eu sei que é K. No caso, I vetorial J é K e J vetorial I é menos K. Lembra que a gente já falou lá atrás que são opostos, tá bom, pessoal? E aí eu vou substituindo, ó. Se eu tenho I vezes K é menos J. Se eu tenho K vezes I é J. Se eu tenho J vezes K é I. Se eu tenho K vezes J é menos I. Então, eu tenho minha expressão, né, cartesiana do produto vetorial. O produto vetorial entre dois vetores vai ser Y1 Z2 menos Y2 Z1 de I mais X2 Z1 X2 Z2 mais, e por aí vai. Fechou aí. Eu vou fazer a demonstração disso no papel para vocês, ok? Então, pessoal, o que é que eu vou ter aí nessa situação? Isso aqui é o mesmo que o determinante da base canônica IJK com os vetores U e V.
certo? Então, todo esse trabalho aqui, na verdade, ele se resume ao determinante dos vetores da base canônica JK, dos vetores das coordenadas, no caso do vetor U, e das coordenadas do vetor V. Ok? Então, com isso, eu acho a expressão cartesiana do produto vetorial. Observe que a expressão cartesiana do produto vetorial é o quê? É um vetor, certo? Então, bem tranquilo aí, eu vou estar fazendo essa demonstração também para vocês, ok? Seguindo aqui, vem a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial, sejam U e V, dois vetores não paralelos, que a gente já falou. A gente vai estar definindo a partir daqui a área de um paralelogramo usando o produto vetorial, certo? Então, por isso que a gente está chamando de interpretação geométrica do produto vetorial, ok? Então, pessoal, observe o seguinte, se a gente tem aí os vetores U e V, a gente determina uma altura H, eu sei que a área desse paralelogramo vai ser base vezes a altura, certo? Observe que a base disso aqui é o vetor U, beleza? Eu sei também que tem um ângulo θ e o seno desse ângulo θ vai ser o cateto oposto sobre quem? A hipotenusa, ou seja, o H é igual ao módulo de V vezes o seno. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, substituindo aqui em cima, que a área desse paralelogramo vai ser, ó, o lado B é o módulo de U, o lado H, a altura no caso, é o módulo de V vezes o seno de θ. Então, eu tenho que a área do paralelogramo nada mais é do que o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ. E o que é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ? É o módulo do produto vetorial entre U e V. Ok? Que a gente viu lá atrás. Ok? Então, a área do paralelogramo nada mais é do que um módulo entre o produto vetorial de U e V. E aí, pessoal, ficou fácil. Se eu quiser achar a área, então, do triângulo, se eu já tenho a área do paralelogramo, a área do triângulo é o quê? A metade da área do paralelogramo. Então, só é pegar esse cara aqui, o módulo de U vezes V, e dividir por quem? Por 2. A área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Então, a área do triângulo é o módulo de U vezes V, dividido por 2. Ou seja, eu consigo determinar a área de um paralelogramo qualquer e de um triângulo qualquer, conhecendo os dois vetores que determinam esse paralelogramo ou esse triângulo. Usando o quê? Produto vetorial. Ok? Se eu achar o produto vetorial entre esses caras, o módulo do produto vetorial entre esses caras, eu consigo saber quem é a área do paralelogramo e consigo saber quem é a área do triângulo. Perceberam, pessoal, a importância disso aí, principalmente para a área de vocês? Bem legal mesmo, super interessante quando a gente chega a essa conclusão, tá bom? A gente vai parar aqui, tá bom? O próximo seria produto misto. Eu vou estar fazendo as demonstrações para vocês e vou estar também resolvendo já alguns exemplos usando esses conceitos, ok? Então, pessoal, eu vou estar na aula ao vivo, né? Então, tirem suas dúvidas, me perguntem, tá bom? Preciso desse retorno de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que eu falei, tá bom? Perguntem para mim, tá? Tanto na aula ao vivo também quanto no WhatsApp, e a gente vai dando continuidade aí à nossa segunda unidade, tá bom? Então, espero que todos tenham ido bem também na avaliação. Vou estar olhando essa avaliação e dando a devolutiva para vocês. Espero que vocês estejam bem, que seus familiares também estejam bem. Dê um like aí no vídeo, tá bom? E se inscreve também no nosso canal para que vocês recebam as notificações dos vídeos que a gente anda postando aí para vocês. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.